E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Olho da Morte. No vídeo de hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente, porque eu vou falar um pouquinho sobre o Olho da Morte e no final do vídeo eu aviso que vai ter spoiler de Mandaloriano e você pode prosseguir por sua conta e risco, mas vou deixar pro final porque eu tenho uma teoria pra falar sobre o Olho da Morte. Mas esse começo de vídeo vai ter spoiler de Clone Wars e também de Rebels, só pra avisar mesmo. E é interessante a gente falar sobre o Olho da Morte porque eles estão ganhando bastante destaque, como eu abri o vídeo falando, mas eu acho que vai dar uma volta, assim, nos fãs, porque eles estão ganhando bastante destaque, mas quem conhece o Olho da Morte lá de Clone Wars, sabe que eles não são, tipo, coisa boa, sabe? Eu vou explicar a história deles aqui. Antes, então, eu vou dar os recadinhos de sempre. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, porque tem gente que tá perdendo a inscrição do canal. Eu não sei porque isso tá acontecendo, eu vejo vários comentários aqui no canal, a galera falando, cara, não tô recebendo mais os vídeos, o YouTube tirou minha inscrição. Então, olha sempre se você ainda tá inscrito, e se você não tiver, se inscreve, porque eu não sei porque isso tá rolando, tá? Então, se inscreve, por favor, deixa o like no vídeo a qualquer momento, pode compartilhar também se você quiser pro seu amigo, pra sua amiga, e no final do vídeo você comenta o que você achou do vídeo, você gostou, você não gostou, pode comentar à vontade, e vamos falar sobre o Olho da Morte. É muito interessante esse assunto, cara, abre brecha pra muita discussão legal. O Olho da Morte, durante as Guerras Clônicas, era um grupo terrorista mandaloriano que queria a todo custo tirar a Duquesa Satine do poder, porque a Duquesa Satine tinha uma linha mais pacifista. Então assim, Mandalore tem um passado muito cheio de guerra, muito cheio de morte, que basicamente as casas de Mandalore sempre lutaram entre si, e não só isso, os Mandalorianos sempre guerreavam contra outros planetas. Então, por exemplo, o fim da Velha República, que é o que tá lá no Legends, e provavelmente vai entrar no cânone também, talvez, tipo, quase igual, é basicamente Mandalore atacando a Velha República, atacando a República inteira com um exército gigantesco, com aliança em outros planetas também, com o líder Mandalore mandando em tudo. Então, Mandalore tem esse passado, o planeta tem esse passado, e a Duquesa Satine veio pra mudar isso. A linha de raciocínio da Duquesa Satine era justamente essa, colocar Mandalore agora como um povo pacífico, justamente para ter relações amigáveis com outros planetas, porque não adianta nada um planeta querer se aliar a outro se esse planeta ficar se matando toda hora, sem contar também que a guerra em Mandalore devastou o planeta agora é cheio de deserto, a lua ali do lado, que é a lua de Concórdia, que a gente vai conversar daqui a pouco, também foi devastada por causa da guerra, porque eles precisavam tirar mais recursos, guerreavam toda hora, e o Olho da Morte é aquele grupo terrorista que fica, não, nosso passado é melhor, somos guerreiros, temos que guerrear contra os Jedi sim, só que a população de Mandalore não vai na onda dos caras, eles gostam da Duquesa Satine porque, convenhamos, em guerras entre pessoas com poderes, entre grandes governadores, grandes duques, etc, tipo, guerra entre poderes máximos, quem vai morrer mesmo é a população. Então os Mandalorianos que moram em Mandalore abraçaram a ideia da Satine porque, cara, a gente não quer ficar guerreando, só que aí, o Olho da Morte, eles meio que se reuniram e eles causavam muita confusão dentro de Mandalore, dentro de Sundari ali, que é a capital. Eles pegavam, tipo, praça pública, faziam confusão, começavam a explodir as coisas, e Concórdia é a lua ali do lado de Mandalore, que tem o seu próprio governo, é uma província de Mandalore, que tem seu próprio governante, que é o Pre-Vizsla, que também é o líder do Olho da Morte, mas ele tava escondendo isso, ele meio que ficava com a Duquesa Satine, tipo, vamos achar esses caras, tal, mas ele tava escondendo o Olho da Morte ali, não só escondendo, como aumentando os recursos, aumentando os soldados, trazendo mais simpatizantes, e ainda atacando Mandalore meio que escondido, e não só isso, infiltrando pessoas ali que ele confia, pessoas do Olho da Morte, dentro do círculo de trabalho da Duquesa. Então, por exemplo, o senador de Mandalore tenta matar a Duquesa, entendeu? Tipo, é esse nível. Pre-Vizsla, que era governador de Concórdia, da Lua de Concórdia, e também líder do Olho da Morte, é a chave pra gente entender como que o Olho da Morte funciona e como que eles pensam. Na luta que tem entre o Pre-Vizsla e o Obi-Wan, lá na segunda temporada, eles ali se enfrentam, tal, porque o Pre-Vizsla tenta matar a Duquesa, toda aquela parada, eles estão armando ali, eles explodem uma praça, tal. Nessa luta, o Pre-Vizsla fala bastante sobre os seus ideais. Os novos Mandalorianos, como ele chama, que são os Mandalorianos mais pacifistas, não são Mandalorianos de verdade, entendeu? Os Mandalorianos de verdade são guerreiros, querem a guerra a todo custo, quer ficar se matando, quer matar Jedi, porque os Mandalorianos antigamente eram treinados justamente pra matar Jedi, tipo, eles eram as facções inimigas, mas na verdade o Mandaloriano era inimigo do Jedi, mas Jedi não era tão inimigo do Mandaloriano não, mas tinha essa rixa. Vamos lembrar sempre que durante as Guerras Clônicas, Mandalore era líder dos sistemas neutros, então lembra das Guerras Clônicas, né? Tinha a República e tinha os planetas que estavam do lado separatista para se separar da República, mas também tinham mais de 1.500 planetas que eram planetas neutros, que não pegaram lugar nenhum na guerra, não queriam nem o lado da República, nem o lado separatista, e Mandalore era líder dos planetas neutros, então, tipo, no meio da guerra, ela tinha ali uma liderança, além de Mandalore para lidar, a Duquesa Satine cuidava do conselho dos sistemas neutros, então os separatistas queriam os Mandalorianos do lado dele, porque além de recursos, tem soldados e, mano, tipo, Mandalorianos do seu lado, é bem provável que você vai vencer a guerra. Só que o Olho da Morte, eles eram um
grupo que eles estavam se expandindo, mas eles ainda eram um grupo pequeno, eles não tinham um exército pra lutar contra a Satine, pra lutar contra o exército da Satine, o exército tipo de Mandalore. Então por isso que eles se aliavam a pessoas bem do mal, como tipo separatistas e depois o Maul, entendeu? Porque eles precisavam de financiamento, eles precisavam de gente, eles precisavam de exército pra tirar a Satine. O Olho da Morte, apesar do seu grupo ser muito bizarro e muito extremista e terrorista, eles tinham um visual bem maneiro de armaduras mandalorianas, porque eles tinham umas armaduras mais azul escura, com uns pedaços pretos e tal. A armadura do Pre-Vizsla tinha tipo uns chifrinhos assim, é super legal. Sem contar também que o Pre-Vizsla tava com o Darksaber, que foi pego lá pelo Terry Vizsla, então tipo é meio que um negócio de família. Ele acha, né, que ele é tipo predestinado a ser o cara que vai unir Mandalore pra o Mandalore voltar pra guerra e lutar contra a República, contra o Jedi. O Pre-Vizsla tem essa aspira supremacista mesmo assim, só os Mandalorianos guerreiros que contam, os novos Mandalorianos não são Mandalorianos de verdade. Eles são muito habilidosos, apesar do Pre-Vizsla ter tomado uma surra do Maul e também do Obi-Wan. Então, assim, tipo, você é habilidoso, mas a gente tá falando do Maul e do Obi-Wan, que são, tipo, infinitamente mais poderosos e tem também acesso à força, então, tipo, eles são mais fortes mesmo. Bom, pensando nesse apoio popular, o Olho da Morte, então, tenta o mesmo plano 2 vezes pra conseguir esse apoio da galera, e na primeira vez não dá certo, e na segunda vez dá certo até que demais. Na primeira vez que o Olho da Morte usa esse plano que eles montaram, eles se aliam aos separatistas, diretamente com o Conde Dooku, pra tentar forçar a barra de que a Duquesa Satine tava lidando com uma guerra civil, que o Olho da Morte era muito maior do que a Duquesa Satine tava falando, e justamente eles estavam espalhando boatos pra República de que a Duquesa tava tentando ou pensando em se aliar aos separatistas, então levaram esse boato pra República e começaram a explodir tudo lá. O Olho da Morte começou a explodir tudo, justamente pra República pensar, primeiro, ela não tem controle nenhum, segundo, o Olho da Morte é muito maior, tá causando estragos, virou uma guerra civil, e terceiro, a gente vai perder Mandalore pros separatistas. Então, pensando nessas opções, a República ia tomar Mandalore pra cuidar de Mandalore, entre aspas, né, pra, tipo, tentar parar a guerra civil, trazendo Mandalore à força pro lado da República. Então, o plano era justamente esse, pra população ver que a República vai tomar Mandalore, e aí o Olho da Morte ia surgir como os guerreiros armados que lutam contra a opressão da República, mas não deu certo porque a Satine tinha o Obi-Wan e a Padmé como aliados. Eles ali pegaram os planos certinho de um depoimento de um ministro falando que não tinha nada a ver, que a Duquesa consegue lidar bem com isso, não precisa da República. Botaram lá no Senado, o Obi-Wan e a Padmé botaram no Senado pra todo mundo ver, e logo Mandalore foi deixada em paz por enquanto, mas a Duquesa Satine tinha descoberto que eles estavam na Lua de Concórdia e baniu eles da Lua de Concórdia, porque é uma província de Mandalore. E tem um episódio muito bom que na quarta temporada, episódio 14, se não me engano, não sei se é esse episódio mesmo, onde a Ahsoka e o Lux, eles acabam encontrando o Olho da Morte lá, e eles falam um pouquinho sobre esse exílio. A gente não sabe o que aconteceu ao certo, mas o Pre-Vizsla e o Conde Dooku brigaram. O Pre-Vizsla tá com uma cicatriz no olho que ele fala que foi o Dooku que fez pra ele, e ele quer matar o Dooku agora, então provavelmente ele perdeu uma batalha contra o Dooku, mesmo com o Darksaber. O Dooku é muito mais habilidoso, tipo, o Dooku é muito espadachim mesmo, então acho que o Pre-Vizsla não teria chance. E o Olho da Morte acaba tomando uma vila, e eles pegam, tipo assim, as mulheres da vila pros caras continuarem trabalhando, tipo, a vila continuava fornecendo recurso, porque as mulheres foram sequestradas, e quando a vila começa a reclamar, quando o líder da vila fala, cara, tipo, vai embora, devolve nossas mulheres e tal, eles tacam fogo na vila inteira, matando todo mundo que eles conseguissem. Inclusive, a filha do chefe da vila, o Pre-Vizsla pega a filha dele e corta ela com o sabre de luz, assim, com o Darksaber, sabe? Tipo, é muito cruel, eles tacam fogo em tudo. Então, assim, o Olho da Morte, em hipótese alguma, é um grupo do bem. Lembra que eu falei pra vocês que eles tentaram 2 vezes um plano pra conseguir o apoio popular pra eles? Mas a segunda vez, eles se uniram com o Maul. E o Maul foi lá, pegou o Sindicato Pike, pegou o Sol Negro, pegou os Hutts e formou um grande sindicato do crime, que é a Sombra Coletiva, com os Mandalorianos do Olho da Morte. E o que eles fizeram? Eles chegaram lá em Sondari, que é a capital ali de Mandalore, e começaram a explodir vários lugares, atacar vários lugares, o Maul e sua turma ali, sua gangue do mal. E aí o Olho da Morte ia aparecer como herói, e eles realmente apareceram. Então o Pre-Vizsla chega, prende o Maul, luta com o Maul na frente de todo mundo. Isso acontece pela cidade inteira. Então, assim, eles passam a mensagem pra população que a Duquesa Satine não consegue lidar com bandidos, e que também o Olho da Morte é a única iniciativa armada, tipo, por ser armado e perigoso, que conseguem lidar com tudo aquilo. E aí a população finalmente cai nessa, porque teoricamente eles acham que eles foram salvos pelo Olho da Morte. Como que o Pre-Vizsla acaba morrendo? Eu já falei isso no canal algumas vezes, mas quando eles tomam Mandalore, ele vai lá e trai o Maul, aí o Maul desafia ele pra uma batalha, então tem toda essa parada de honra, onde ele fala, tipo, eu desafio você de mano a mano, e o Pre-Vizsla perde a batalha contra o Maul. Não, e o Maul não só derrota o Pre-Vizsla, ele literalmente corta a cabeça do Pre-Vizsla, assim, tipo, cara, Clone Wars, assim, é fantástico. E por causa disso, com o Maul dominando Mandalore e ter derrotado o Pre-Vizsla, o grupo do Olho da Morte se separa, então a Bo-Katan começa a liderar um, depois ela vira do bem e tal, toda aquela parada que a gente já conversou sobre Clone Wars, e o Maul fica com o
outro grupo do Olho da Morte, que acaba virando aquela galera do Maul com armadura vermelha e chifrinhos. Beleza? Beleza. É do que a Satine morre também na frente do Obi-Wan. O Maul chama o Obi-Wan lá, o Maul consegue capturar o Obi-Wan, que o Obi-Wan foi lá salvar a Satine, e o Maul mata do que a Satine na frente do Obi-Wan. Então, tipo, eu acho que a gente pode parar aqui sobre o Olho da Morte, porque é realmente aqui que eles param, porque o Olho da Morte agora virou a sombra coletiva do Maul. Então é interessante ver como que o Maul, principalmente, é legal ver do lado do pré-Vizsla, porque o Vizsla acaba fazendo um jogo de poderes com o Maul. É interessante ver isso, como o Olho da Morte acabou sendo usado e o Maul, tipo, usou os caras e ficou por isso, sabe? Isso é interessante. A partir desse momento, a gente vai entrar spoilers de Mandaloriano, beleza? Então tudo que a gente tinha pra falar sobre o Olho da Morte, sobre a sua origem, sobre os seus personagens ali, o pré-Vizsla e tal, o Bo-Katan também participa bastante, que é a irmã da Duquesa Satine, que depois fica do bem, ajuda a Ahsoka, depois aparece em Rebels também. Eu acho que é isso que dá pra falar sem entrar em Mandaloriano, mas a partir de agora vai rolar spoiler de Mandaloriano, então prossiga por sua conta e risco, beleza? Por que que o Olho da Morte tá ganhando muito destaque atualmente? Justamente porque no último episódio da primeira temporada de Mandaloriano, a gente descobre que o Din Djarin, que é o personagem principal de Mandaloriano, ele não é um Mandaloriano nascido em Mandalore. Ele foi achado por Mandalorianos, ele foi salvo por eles, e esse grupo que salvou ele não era nada mais nada menos do que o Olho da Morte. Dá pra gente ver o símbolo no ombro dos Mandalorianos ali, que é o símbolo do Olho da Morte, e também é o símbolo da Casa Vizsla. Mas o pré-Vizsla colocou esse símbolo como símbolo-chave do Olho da Morte, tanto que lá em Clone Wars, quando eles explodem uma praça, eles deixam o símbolo lá, pra todo mundo saber que foi o Olho da Morte, e a Satine olha e fala, o Olho da Morte. Então é sim o símbolo do Olho da Morte. Então esses Mandalorianos que salvaram Din Djarin são sim o Olho da Morte. Acho que vocês já entenderam onde que eu tô querendo chegar. O que a gente conversou aqui hoje é que o Olho da Morte, eles forjavam situações, eles tentaram, na verdade, forjar situações e conseguiram na segunda, pra eles saírem como heróis da situação. O Din Djarin foi salvo de um ataque separatista, então mostra lá ele correndo com os pais dele, um monte de droid B2. O que eu tô querendo dizer é, a minha teoria é que o Olho da Morte forjou aquele ataque, não só pra pegar o Din Djarin, eu acho que ele veio no pacote sem querer ali, tipo, acharam ali um garoto, e eles pegam ali por causa da religião da tribo tal, que não tem a ver com o Olho da Morte, não até agora. Não sabemos exatamente onde isso rolou, que a gente sabe que foi nas Guerras Clônicas, mas a gente não sabe o planeta, provavelmente pode ser Mandalore ou não. Agora, por que que o Vizsla não tinha toda essa crença This is the way, que a gente vê em Mandaloriano? Eu acredito que a tribo seja tipo um braço do Olho da Morte, porque é estranho, porque o pré-Vizsla tirava o capacete toda hora. E segundo a religião da tribo, você não pode tirar o capacete, porque senão você não pode colocar mais. É sua honra ali, toda aquela parada. Sabe quem faz a voz do pré-Vizsla lá em Clone Wars? O Jon Favreau. Só o criador da série Mandaloriano. Só. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. E se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Não esquece de comentar, seu comentário também é muito importante. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição. Me segue no Twitter, que é @NortonD, ou no Instagram, que é @NortonDomingues. Pode me seguir lá se você quiser. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!